Eu ensino tudo no YouTube sem aparecer. No meu principal treinamento pra você começar no YouTube sem precisar mostrar o rosto. Mas Pedro, se eu quiser aparecer, você pode aparecer também. As dicas funcionam pra todo mundo. Mas eu sempre digo, começar um canal sem aparecer é muito mais fácil que começar aparecendo. Então esse curso é completar, pra você realmente seguir o passo a passo e tá com o teu canal pronto, funcionando, gerando dinheiro no teu bolso. O link tá aqui embaixo, acho que você vai curtir pra caramba. Mas antigamente a Copa do Mundo era mais sentida mesmo, né? Vocês falaram no começo e é uma realidade mesmo. Principalmente quando se falava de eliminatórias, o Brasil estava jogando jogos das eliminatórias aqui, eles nem sabiam que tinha jogo da seleção brasileira. O Brasil vai jogar hoje? Como vai jogar hoje? É eliminatórias, para a Copa do Mundo. Ah, é mesmo. Pois é. E gente do futebol, gente que discutia futebol, que brigava com você por causa do futebol e falava, é verdade, eu não tô nem ligado no futebol. Na nossa época, parecia ponto facultativo. O Brasil vai jogar, exatamente, todo mundo com a sua camisa. Não tinha nem aula. Não tinha nem aula, não. Vamos assistir, vamos ver o Brasil. Devido a essa sequência de derrota, esses má resultados, os jogadores talvez com pouco comprometimento com a camisa da seleção brasileira, muitos jogadores jogando fora do país, a maioria deles não jogando aqui no país, não criou essa certa identidade que criou na nossa época. Por isso a seleção brasileira ficou com um bom tempo desprezada pelos nossos torcedores, pelo povo brasileiro, exatamente por isso. Perdeu um pouco da credibilidade a seleção brasileira devido aos maus resultados. E devido aos nossos comportamentos dentro de campo também, né? Isso influencia e fora bastante, deles também. Né? Porque quando você também não se simpatiza com o que uma pessoa faz muito fora de campo, também acaba levando. O Cafu tem uma curiosidade, né? Porque ele nasceu no ano do Tri e ele nasceu num dos jogos mais memoráveis da história, quem foi em 1970, né? Eu não era nascida, mas a gente, né, vê nos arquivos, que foi o Brasil e Inglaterra. Inclusive, quando a mãe dele foi para a sala de parto, estava todo o mundo com pressa, porque queria que ele nascesse logo para ver o jogo, né? Então, Brasil e Inglaterra. Então, campeão do mundo, né? E assim, e mal imaginavam que eles estavam trazendo para o mundo um daqueles que seriam um dos maiores jogadores da história do futebol. Gol do Jairzinho, hein? Você lembra? Não, eu vi na televisão. Falando isso, eu vou estar com o Jairzinho, semana... Não, depois da manhã. A gravação com a Rivalo é com o Jairzinho. Maneiro. E tu encontra regularmente esses ídolos aí mais antigos? Encontro porque na Copa do Mundo de 2014 nós fizemos um trabalho bacana que chamava Brasil, um País e um Mundo. Então nós fizemos exposições em todos os estádios da Copa do Mundo com a Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu, como embaixador desse projeto, eu exigi que tivesse comigo 3 campeões do mundo do passado. Então, todo evento que eu ia, automaticamente teria que ter mais 3 campeões do mundo comigo. Não interessa quem fosse. Então, eu encontrava todos eles. Desde do Clodoaldo, o Pepe, Jairzinho, o Edu, o Félix, o Ado, que estava conosco também, Pelé, o Carlos Alberto ainda era vivo, Dunga... Enfim, todo mundo que foi campeão no presente e no passado. Então, eu pedi a relação de todo mundo, porque tem muita gente do passado que automaticamente você não vai conhecer. O Terto, por exemplo, que foi campeão lá no século passado, ninguém sabe a fisionomia do Terto hoje. Então, eu pedia o antes e o depois. Deixa eu ver o Terto antes, os títulos que ele ganhou, deixa eu ver o rosto dele agora. E aí eu ia vendo todo mundo. Muito engraçado foi o Mengalvio. Eu levei o Mengalvio uma vez em um evento conosco, né? E eu já sabia que o Mengalvio ia estar no avião, na mesma poltrona comigo. Então eu falava, olha, quando você pegar os campeões, você coloca todo mundo na mesma poltrona, ou 2 na frente e 2 atrás, porque vai um sacaneando o outro. Então, quando eu cheguei no avião, eu já sabia o número da minha poltrona, eu sabia que o Mengalvio ia estar lá. Cara, eu entrei no avião e falei, não, eu não acredito. Eu vou ter a honra de sentar do seu lado, Mengalvio. Você é louco? Ele, Capitão Cafu, mas você foi o capitão. Eu falei, você é o Mengalvio, você é meu ídolo, você tá maluco? Peraí, mano. Então agora, todo mundo descobrindo que era uma farsa. Não, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo, caramba, é mesmo, é o Mengalvio. O Mengalvio entrou no avião que ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era o Mengalvio. Cara, eles fizeram história. Sim. Pelé, Pepe Mengalvio. Fizeram isso. Nem o Santista lembrava dele. Falava, você é louco, é meu ídolo. Eu tenho que fazer referência pra esses caras. Porque eu só fui pentacampeão, porque alguém foi campeão, alguém foi bicampeão, alguém foi tri, alguém foi penta, e nós somos campeões porque esses caras fizeram história. Então, quando eles fizeram... No teu caso, foi tetra e penta. Exato. Então... A gente não quer contar vantagem, mas a história dele não deixa a gente não ficar jogando confete. Então, eu falava para esses campeões mundiais, o cara falou, não, mas vocês são penta. Eu falei, pô, mas nós só fomos penta porque vocês foram tri, pô.
Eles foram tetra, senão não seríamos, pô. Nós devemos muito a vocês. Nós temos que fazer referência a vocês. Como as outras pessoas que ganharem depois vão fazer referência a nós. Mas, cara, vocês não têm noção que é estar aqui com vocês. Tanto é que uma das festas dos 10 anos do pentacampeonato, eu fiz uma festa em casa. Privado, tu fez? Minha, e convidei todos os campeões mundiais de todas as épocas. Caraca, não era só para os pentacampeões. O cara falou, mas por quê? Por que nós somos penta? Eu falei para os meninos no grupo. Aí todo mundo em silêncio, ninguém sabia responder. Porque nós jogamos muito, porque nosso time foi fera. Eu falei, então, quem foi tetracampeão? Quem foi tricampeão? Quem foi bi? E quem foi campeão? Por que nós temos no peito 5 estrelas? Porque alguém para trás ganhou 4, pô. Aí todo mundo, nossa, é verdade. Quando eu reuni todos esses campeões mundiais em casa, você não tem ideia. Foi uma galeraça? Foi bastante gente, cara. Dadá Maravilha, Dadá Maravilha sacaneando o Filipão Nossa, tem que fazer bater uma peladinha. Caraca, o Gilmar sacaneando o Luizão que sacaneava o Vampeta, que sacaneava o Terto, porque o Terto gosta, né, de uma bagunça. O Ado, nossa, o Ado e o Félix, eu vou falar pra você. Eu falo do Félix da vontade de chorar, cara. O Félix, parceiraço. O Félix foi um dos primeiros que eu não ensinei ele a tomar vinho, né? Mas apresentei pra ele algo de qualidade. Entendi. Tipo assim, você levou ele pro vício? Não levei ele pro vício. Ele já era viciado com coisa ruim. Entendi. O Félix... salvou ele. Eu salvei ele. Falei, o que você tá tomando? Tô tomando um vinho, capitão, que você não tem ideia. Eu falei, caramba, me deve ser, né, meu? Sangue de boi. Sim, de qualidade. Eu peguei, tomei um pouquinho, falei... E aí, capitão? Eu falei... Tá Félix bom. do céu. Esse vinho é bom, hein? Mas eu posso te apresentar um vinho um pouquinho melhor? Larguei o vinho dele, coloquei um vinho pra ele no copo. Ele falou... Que isso, capitão? Você parece uva pura, você parece mel, coisa fina. Falei, então de hoje em diante, você nunca mais toma esse vinho aqui, meu. Pelo amor de Deus, você só vai tomar esse. Tá fechado? Ele, fechado. E todo evento que eu ia, ele tava também. Então eu falava, ó, esses 3 já pode levar que eles vão ficar fixos comigo. E todo evento ele ia. Aí ele ficou doente. Não podia andar. E na festa do Penta dos 10 anos, ele tava com um balão de oxigênio, cadeira de roda e não podia caminhar. Eu liguei para a esposa, liguei para ele e falei, ó, se você não vir aqui, eu vou mandar uma ambulância de buscar na sua casa e você vai entrar aqui de ambulância. Você que decide. Azar é seu. Aí deu 3 horas depois, tá uma ambulancinha lá na porta de casa. Eu falei, ó, gente, vamos lá fora que o Félix acabou de chegar. Aí foi eu e o Marcelo, filho do Gilmar, goleiro. Pegamos o Félix na cadeira de roda, passamos ele pelo salão inteiro, colocamos ele no lugar dele, todo mundo bateu palma pra ele. Depois de uma semana e pouca, a esposa dele falou, ó, a maior alegria que o Félix teve foi ter ido na festa do Penta, que ele não queria ir. E amanhã, se ele for embora, ele já vai feliz. Ele pegou e foi embora. Então você fez uma despedida pra ele. Fizemos uma despedida pra ele. Coisa que realmente eu não tenho vergonha e medo de falar que a CBF tinha que fazer. É isso que eu ia falar. Coisa que os nossos dirigentes tinham que fazer. Valorizar os nossos grandes ídolos, cara. A CBF existe porque existe uma seleção brasileira. Os títulos existem porque alguém ganhou. Nós fomos penta porque alguém foi campeão antes da nossa geração, cara. Nós temos que reverenciar essas pessoas. O Magic Johnson tem um restaurante nos Estados Unidos com a foto de todos os jogadores que jogou basquete e foi campeão com ele. Todos. Então você chega lá no restaurante, o segurança do restaurante olha pra você e fala... Porta aberta, tapete vermelho. Você vai clicar lá, vai ter a sua história lá. Ó. Pode entrar. Acho que era o mínimo que eles poderiam fazer para os nossos campeões, cara. Também acho. É o mínimo para esses caras que fizeram história para a seleção brasileira. Copa do Mundo tá aí. Cadê os nossos campeões mundiais? Nós fizemos uma Copa do Mundo no Brasil, nós tivemos um campeão mundial entrando dentro de campo, na abertura, no final. Nós não tivemos ninguém representando o Brasil. Os caras da FIFA falavam para mim, Cafu, cadê os campeões mundiais? Eu falava, é o Brasil. Eu não tinha argumento para usar para eles de um país que é pentacampeão do mundo, que tem o maior número de títulos quando se fala de seleção do mundo,
e não valoriza os nossos campeões mundiais. Eu acho que tem que valorizar os nossos campeões mundiais. Porque você só valoriza quando ganha. Aí, Brasil tá lá, tá bonito. Cara, tem tanta gente que tá precisando do auxílio, tá precisando de uma ajuda. Eu acho que a nossa CBF tinha que ser mais enfática em relação à ajuda dos nossos campeões mundiais. Para ex-atletas. Podia ter, né? Até porque esse, lá há décadas atrás, fazer um pé de meia sendo jogador de futebol era muito mais difícil, complicado, né? Isso não dava, eram épocas completamente Hoje o cara, diferentes. primeiro contrato profissional, o cara já tá bem pra vida inteira. Sabe? Exatamente. Naquela época não. Mudaram, as épocas mudaram. Naquela eles ganhavam praticamente relacionado e relativo àquilo que era a moeda da época, que hoje não vale nada. Então, quer dizer, nós temos condições de ajudar esses campeões mundiais que estão passando dificuldade. Tem campeão mundial que não tinha sapato. Nós mandamos sapato. Campeão mundial que não tinha terno para vir na festa. Você acha que tem que Nós ser mandamos terno. Cara, Quanto custaria isso? Pra CBF nada. nada. E eu fiz do meu bolso. Sem casa própria, né? Tem muita gente que precisa de ajuda e é muito fácil ajudar. Então, eu acho que o Brasil não valoriza a história dos grandes heróis do nosso esporte. Eu não estou falando só do futebol, do esporte em geral. Mas como nós estamos falando de Copa do Mundo, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Nós temos que valorizar os nossos campeões mundiais, cara. Nós somos pentacampeão do mundo. Não é qualquer país que é pentacampeão do mundo. Não. Você conta no dedo quantos campeões mundiais vivos existem, cara. E a maioria deles está no Brasil ainda. Sim. Nós somos a maioria. E nós não valorizamos os nossos velhinhos campeões mundiais. Eu, quando vejo esses caras na rua, eu dou risada. Eu beijo o pé dos caras, eu abraço, falo, meu Deus, vem aqui, eu preciso pegar jogo com você. Você é louco, que história. Conta uma história pra nós aí, vai. Fala da época de vocês, aquela foto que você estava lá na estação do trem, que vocês estavam todo mundo sentado esperando o trem com aquele short horrível que vocês usavam, aquelas roupas feias. Como é que era? E eles... Você vai fomentando, você vai resgatando, cara, algo nesses caras que vocês não têm ideia. Porque quando você começa a falar isso, eles da cadeira que estava encolhidinho assim, ó, eles começam a fazer assim, ó. Começa a levantar e começa a lembrar